Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre uma igreja contra Francisco. Igreja com I minúsculo, e eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Igreja com I minúsculo, né, Alexandre? É, com I minúsculo, que é qualquer igreja, artigo indefinido, igreja, qualquer igreja. Qualquer igreja, qual será? Veremos. Francisco tem uma igreja contra ele? Ah, se tem, hein, Ferreira? Tem muito, não? Tem. Mas não sem antes eu pedir, se você chegou aqui pela primeira vez, que você volte uma casa aí no seu feed de podcasts e escute o Começo de Conversa, que é sempre um texto, um trecho de livro, alguma coisa que ajude você a entender esse programa. E a gente leu um pedaço de um livro do João Batista Libânio, e esse de João Batista Libânio, esse livro de João Batista Libânio fala de uma igreja do futuro, e que essa igreja do futuro tem algumas características. Será que Francisco andou lendo Libânio, Alexandre? Olha, há que se dizer que é um livro velho, então a igreja do futuro é hoje. É hoje. E ela ainda tem resistências, e Libânio era profético. Mas, profético. Como sempre. Muito bem, Alexandre Ferreira, eu acho que a gente podia falar que a nossa motivação veio de um discurso muito forte de Francisco. Não foi forte, mas ele encheu o coração, não é? Quando ele esteve na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal, ele disse que na igreja há espaço, há lugar para todos. E ele disse para os jovens repetir na própria língua, né? Todos, não é? Muitas vezes. Todos, todas, todes. Pois é, só faltou essa, né? Só faltou essa, né? E isso gerou alegria, mas chegou a galera do todos, mas, não é? Apareceu esse povo, não, Alexandre? Ah, sempre aparece, né, cara? É a força da palavra e de quem fala contra o modus operandi vigente e não vivente, que se alastra, né? Que persiste. Sim. Porque não é que existe uma oposição, mas se a gente tá falando uma igreja contra Francisco, não é essa igreja que tem atitudes e discursos, e o Libânio falava isso, não é? Uma atitude, um discurso hospitaleiro. Bonito o Libânio falar disso, né? Sim. De uma igreja que seja capaz de ser acolhedora, de entender os pluralismos do mundo e dialogar com esses pluralismos, com essas visões diferentes, não é? E Francisco, desde o começo, a gente já repetiu isso muitas vezes, falava de uma igreja que é um hospital de campanha em meio a um terreno de batalha. E é verdade, não é? A igreja precisa ser mesmo esse hospital de campanha. A gente vive num mundo que massacra a gente. A gente vive numa sociedade, nesse pós-capitalismo, não é? Neoliberal, em que tudo é mercadoria, em que a gente vive uma vida totalmente amalucada, de horas em que a gente passa mais horas tentando ganhar dinheiro do que usufruindo do dinheiro que ganha. Pode crer. A gente passa mais horas da vida correndo atrás das coisas do que parando, tendo ócio e descansando de verdade. Nessa vida maluca, o Papa falava, a igreja precisa ser uma casa, a igreja precisa ser um hospital para tanta gente machucada, tanta gente entristecida, não é? E esses dias eu vi um vídeo, Alexandre, de um padre, eu acho que da Diocese de Santos, não é? Eu vou falar logo a diocese, e ele falava assim, não é? Com a sua casula, camiseta regata. Ai, meu Deus. As pessoas iam na igreja para ouvir sobre a verdade. Agora as pessoas estão indo na igreja para se sentirem bem. Esse é o grande erro. E aí eu fico perguntando qual era a verdade desse padre, né? Qual verdade se falava? Porque Jesus em sua vida passou, aliás, a oração eucarística diz isso, não é? Aliás, São Paulo diz isso, aliás, Pedro diz isso também.
também nos Atos, Jesus passou pelo mundo fazendo o bem. Passou fazendo o bem, não é? Passou transformando a vida das pessoas. E aí a gente vê essa igreja clericalista, legalista, essa igreja que se opõe a Francisco, não é, Alexandre? Sim, mas Pedro, quando a gente pensa na igreja, que é um monumento, é gigantesca, né? Se você pensar em um corpo coletivo, um organismo, a igreja é gigantesca, e por ser gigantesca em toda a sua história, ou, né, de um tempo pra cá, mais ou menos ali do século V pra frente, quando ela passa a ser recebida e acolhida pelas instâncias aí políticas, ela passa a ter vozes divergentes dentro dela, né? Mas uma coisa é, por exemplo, um padre de uma diocese no fim do mundo que fala uma bravata, né? Seja o padre praiano, seja também um padre urbano, por exemplo, como a gente tem aqui na cidade de São Paulo, um padre que esses dias aí foi ameaçado de morte, né? Sim. Por causa de suas posições. Quando é uma figura, assim, ainda que seja proeminente, que tem uma certa visibilidade na mídia, mas quando é um presbítero de uma determinada, circunscrito numa determinada diocese falando, tem o peso. Agora, quando um cara chega ao grau, né, e esse é um problema na igreja, né? Queira ou não, é um problema. Quando o cara chega ao grau de sumo pontífice, as posições dele, as opiniões, mas mais do que as opiniões, os posicionamentos, porque não se trata simplesmente de gosto mais de torta de laranja do que de limão, é um dedo na ferida desses caras, né? Porque, assim, quando você tá no meio do coletivo tensionando, faz parte do jogo, mas quando você tá na hierarquia e no topo da hierarquia e propõe, aí a coisa muda, né? E isso, tô falando de um corpo eclesiástico, né? Que você imagina que tem a questão da caridade, da obediência. Mas isso serve, por exemplo, numa empresa, né, Pedro? Uma coisa é um cara que tá ali, né, na linha de frente do trabalho, ele propõe alguma coisa. Agora, se o CEO fala, né, não o senhor, o CEO. O CEO, sim. Aí, todo mundo tem que parar pra ouvir e vai ser incômodo e vai te chamar geralmente, Pedro, a rever as suas posições. Agora, a grande loucura, o grande despautério dos nossos tempos é que em vez dos caras pararem e rever, opa, peraí, o CEO está falando, os caras estão falando veja bem. Estão falando veja bem, mais do que isso, estão falando e falam nas entrelinhas ou não falam do CEO, não é? Ou falam mal do CEO ou tentam desvirtuar o que o CEO falou. Mas sabe o que é isso? E aí, de novo, recorro à questão do clericalismo. Se discorda do Papa, porque as proposições do Papa, elas visam o bem da igreja e elas visam o bem do povo de Deus. E essas propostas que visam o bem da igreja e do povo de Deus, elas tocam diretamente na ferida de algumas estruturas que são mantidas por causa do poder. Algumas estruturas de poder, né? De dominação, de controle. Eu não vou falar aqui, mas o Alexandre sabe de uma questão particular que eu venho passando, que é claramente alguém num estado de poder e controle tentando exercer o poder e controle sobre uma questão particular e familiar aqui de casa, não é? Uhum. E eu sei disso. E assim, e é engraçado porque nesse sentido a gente enxerga e vê e fala, é aquilo, né? Eu sei que eu tô sendo enganado, então continue me enganando, né? Porque eu amo a igreja, porque eu amo a comunidade eclesial, porque eu amo a instituição, porque é nela que eu sigo Jesus Cristo e tudo, mas essa igreja que silentemente fala mal, isso é importante. Fala mal do Santo Padre, do CEO, fala mal de Francisco, essa igreja, essa parcela da igreja não quer perder poder. Então. E mais ainda, manipula o povo para que o povo também se manifeste de maneira contrária. Veja só, Alexandre,
Alexandre, seria impensável as pessoas falarem mal do Papa e o chamarem de comunista, de herege ou qualquer outra coisa que o seja. E hoje você vê gente que se diz católico, que com toda a clareza do mundo diz: esse Papa não me representa. É uma esquizofrenia, gente. Não, é uma heresia. Heresia. Aqui mas eu vou falar. eu tô pensando em saúde mental. Sim, aqui eu tô falando do ponto. Já que essa galera gosta tanto de doutrina, é uma heresia. Aliás, uma heresia que pode ser baseada naquilo que eu julgo a pior fase ali da comunidade eclesial, que é da Pastores Eternos e Concílio Vaticano I, que é o cume, que é o cume do individualismo e do poder, não é? É, a gente sabe que é. E aí diz, a infalibilidade papal. E hoje em dia a galera tá pouco se importando, porque o Papa tá tocando em estruturas, não é? E é essa igreja, repito, que combate Francisco. É essa aí. Então, mas eu volto à tese da esquizofrenia, sem querer aqui, porque afinal de contas eu nem psicólogo sou, como é que eu posso dar um diagnóstico, um diagnóstico, né? E talvez seja mais safadeza mesmo. eu volto à tese da safadeza. Mas, Pedro, se você está... Porque quando você fala de poder e de controle, você está falando que não é alguém que está alheio à estrutura, alheio à hierarquia, alguém que faz parte, né? Então, pensando em cadeia de comando, mais uma vez, geralmente você olha aquilo que vem enquanto comando de cima para baixo e fala, é a visão do cabeça. Como eu interpreto a visão do cabeça na minha ação? Quando a gente tá na mesma pegada, né, do cabeça, mesmo que a gente não esteja, Pedro, assim, é uma questão de funcionamento, entendeu? Uhum. É uma questão de ir além do seu personalismo. Você fala, poxa, tem alguém gerindo, então eu tenho que seguir a regra de acordo com o que manda o cabeça, né? E eu adequo aqui os meus quereres, a minha criatividade e os meus fazeres a isso que vem de cima, por uma questão até de inteligência, né? Para que a coisa convém. Para que a coisa flua, porque se você vai fazer só do jeito que você quer, a chance de você rachar, da coisa não dar certo, é muito grande, né? Agora, salta aos olhos que isso também não é uma coisa nova, né? Que essa galera que hoje tenta acobertar, tenta fazer o encobrimento epistemológico do Papa Francisco, era o pessoal que gostava de se apegar à figura do sucessor de Pedro para cagar regra em cima da cabeça das pessoas. Então, a gente tem um cenário, e ele é mundial, mas ele orna bem com o cenário político do Brasil, né? Porque no fim é disso que a gente está falando, né? Quando falamos de poder e não de só controle. No Brasil, viu, Alexandre? Porque o Papa Francisco, numa conversa com os jesuítas lá em Portugal, ele falava que lá nos Estados Unidos há uma parcela da igreja que também é tão cismática quanto. E aí, quando você vai olhar o desenho político, você vê que essa galera toda sendo capturada aí por um pensamento, o quê? Extremo-direitista, né? E no fim do que a gente tá falando é de política. E o que o Papa Francisco tá tensionando, tá chamando os católicos do mundo inteiro pra se colocar, né, se posicionarem também politicamente. Agora, esses caras ficam bravos também porque o Papa Francisco não tá falando de política partidária, mas tá falando da política que lhe cabe, né? Que é a política que brota do próprio evangelho. Então, quando você fala, por exemplo, que a igreja tem que ser para todos, né? Como um hospital, e hospital tá muito perto ali de hospedaria, vem tudo ali da mesma palavra, que vem de hospitalidade, né? Tá querendo dizer que a igreja, ela tem, né, por sua própria essência, por aquilo que o próprio Jesus Cristo nos deixou, uma missão política, que é de acolhimento. Então, se a igreja não é acolhedora, ela sequer
é igreja, né? Então, veja, doutrinariamente e de uma maneira muito eficaz e muito técnica, o Papa Francisco está chamando a gente para sermos igreja de verdade, sendo acolhedores com todos. Eu concordo e ainda vou além, né, Ferreira? Porque, assim, quando você diz de uma questão política, e ela é profética e ela tem a sua força, também no sentido de que a gente vive num mundo hoje extremamente individualista e anticomunitário. Anticomunitário. Não se fala mais de uma vida comunitária. As pessoas estão cada vez mais trancadas em muros mais altos, em condomínios mais fechados, em realidades mais apartadas, e aí você vem chega um Papa que vem recordar alguns valores do Evangelho e da igreja primitiva, não é? No sentido de os cristãos tinham tudo em comum e dividiam seus bens com alegria. Isso não é comunismo, isso é Atos dos Apóstolos. Pois é. Isso são efeitos do Espírito Santo. Quando um Papa vem lembrar que Jesus Cristo fala, quer ser feliz, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e aí você vai ser feliz, não é? Vão dizer, olha lá, o Papa já tá mandando taxar os super ricos. É isso, não é? Em que todo mundo politiza uma coisa, em que, ou a política atual, ela tá eliminando essa característica comunitária do ser humano, é lógico que o discurso do Papa é político, como também foi o de Jesus enquanto ser humano em meio a uma sociedade. O discurso de Jesus também teve sua força, tanto que morreu crucificado. Não morreria crucificado se a força do seu discurso não incomodasse o Império Romano. Entenda isso. Isso é fato. Jesus morreu na cruz como um bandido, como uma ameaça. Porque Jesus foi ameaça lá naquele tempo e o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor, diz Padre Zezinho, e a igreja hoje tem uma parcela considerável, pelo menos a mais midiática, que também tem medo de Jesus, do Evangelho, e mata silenciosamente o Papa para que não se comprometa com os valores que o Evangelho colocou frente a essa sociedade consumista, capitalista e egoísta. Bom, eu acho que dei minha parcela nessa primeira parte, mas Alexandre, me preocupa Sim. de fato, né? Porque são atitudes e discursos libertadores contra um clericalismo e um legalismo. E vou além. Eu tô parecendo aquele cara do podcast Vira Casaca, que fica 20 minutos falando, não é? De uma questão de uma igreja que é sinodal. Francisco vem propondo isso. E aí, o que essa galera não quer? Exatamente isso, não é? Não quer uma igreja de todos, quer uma igreja de perfeitos. Que é uma igreja de poucos, de exclusivos, mas eu acho bonito, Pedro, de ver que nessa luta, né, nesse embate, Francisco vem de uma maneira muito arrebatadora, né? Assim, ele não deixa pedra sobre pedra, ele não deixa a ponta solta, ele é muito preciso naquilo que ele quer, né? E isso torna um mestre mesmo da doutrina e da pastoral exemplar, porque no fim, Pedro, a coisa mais difícil que tem é você conseguir dizer para as pessoas o que você quer exatamente, o que você quer expressar. Isso é um talento tremendo, e o Francisco consegue falar para os de dentro e para os de fora muito bem qual é a sua proposta, né? E milagrosamente esse povo que não tem ideia suficiente, substrato, porque é disso que se trata também, né, Pedro? Porque se tivesse argumentos à altura, se tivesse uma proposta coesa e consistente para propor, olha, Francisco tá falando isso daqui, mas eu tenho isso daqui, ó, para contrapor. Mas não tem. O que se tem é bravata, o que se tem é recortes, crítica vazia, críticas vazias e
Um Francisco que, nesse sentido, vai colocando um alicerce na igreja do século XXI, que esses caras estão bravíssimos, porque eles não vão conseguir derrubar tão fácil. E se pudessem, matavam o Papa. Mas não podem também, né? Porque também Deus tem lá os seus meios para fazer as suas reformas, né? Porque no fim das contas, a igreja é instrumento do seu reino, então deve ter lá os seus porquês também de manter Francisco aí e esses caras se roendo de raiva, mais impotentes e cada vez mais impotentes e mais descontrolados, ou seja, sem controle. Vai completar a obra começada, já diz o texto bíblico, não é? Alexandre, eu acho que a gente poderia dar um intervalinho e a gente voltar justamente com algo que diz respeito à escuta. Ainda na mesma esteira do que a gente tá falando, vamos escutar uma música e depois a gente escuta Francisco, não? Sempre. Muitos já me disseram por trás desse mar não há vida nenhuma, nem terra habitada. Muitos já me disseram não suba esse morro, não vá nesse vale, não vá nessa estrada. Mas eu vou. Muitos já me disseram que além desse mato começa o deserto e a estrada termina. Muitos já me disseram que não tem sentido seguir o caminho além dessa praia. Mas eu vou. Muitos já me disseram que o verso que faço é efêmero traço da palha do vento. Muitos já me disseram que a paz não é certa e a morte não deixa esquecer seu momento. Mas eu vou. Já me disseram que nada compensa ensinar a criança a evitar os espinhos. Muitos já me disseram que nada compensa plantar uma flor no jardim do vizinho. Mas eu vou. Já me disseram não vale sorrir, não adianta cantar, nem valem os abraços. Muitos já me disseram que a terra é pequena e o sol é o limite do homem no espaço. Mas eu vou. Já me disseram que a vida que levo não vale a saudade nem vale a esperança. Muitos já me disseram que nada compensa ouvir o chamado do Deus da aliança. Mas eu vou. Caminhar é o nome da felicidade, chegar é o nome da felicidade. Caminhar é o nome da felicidade, chegar é o nome da felicidade. Caminhar é o nome da felicidade, chegar é o nome da felicidade. E eu vou.
neste episódio, nós poderíamos citar até Mano Brown, né? 2 contra o mundo, mãe solteira de um promissor vagabundo. Francisco e a mãe igreja aí, lutando contra tudo e todos, né? Que remete, inclusive, Pedro, a um livro que tem uma galera que gosta, chamado Atanásio contra o Mundo, porque eles pegam o Atanásio, né? E colocam assim, quando ninguém seguia mais a doutrina, Atanásio foi lá e mostrou as verdades. É bem isso. Pega ali. Sobre isso, recomendo Como Jesus se Tornou Deus, de Rubinstein, um historiador. Boa. E aí a coisa vai mais séria do que pensamentos de agiógrafos, hein? Sim. Porque todo santo tem seu passado. Atanásio, inclusive. E Francisco tá nessa seara, né? Que talvez alguns agiógrafos daqui a algum tempo vão fazer o contrário, né? A anti-agiografia de Francisco, dizendo que foi o pior dos papas, pior do que os papas libertinos do fim da Idade Média. Não tenho dúvida nenhuma que vão sair com essa. Mas já estão falando, só não fala explicitamente, né? Nos grupinhos de WhatsApp deve ter, viu, Alexandre? Sem dúvida. Devem estar falando que ele é pior que Alexandre VI. Ah, sim, olha, muito videozinho que deve circular em pastoral familiar aí, de padre cismático falando mal do Papa nas entrelinhas. Você acha que não tem, Alexandre? Você acha que não tem? Pastoral familiar, qual mais? Esses movimentos de família, grupo de coroinha não, porque coroinha não tá muito preocupado com isso, né? Mas eu posso dizer, sem medo de errar, que o que tem de conteúdo de padre, pregador e catequista cismático correndo e evangelizando gente não tá... Apologética. Apologética. Porque, Alexandre, é curioso isso, não é? É uma galera que não escuta Francisco. Francisco, aliás, a cada catequese na quarta-feira, a cada ângelus no domingo, a cada audiência, mais ainda, naqueles vídeos que ele faz mensalmente, nas propostas do apostolado da oração, são pequenas pérolas de uma beleza enorme. Né? Pequenas pérolas de uma beleza enorme, de um pastor apaixonado pelo mundo, pela criação, apaixonado por Jesus Cristo em primeiro lugar. E o que você menos vê... Eu fiz uma pesquisa, Alexandre. Aparece muito na minha timeline esses pregadores, né? Católicos. Eita, que faz ali a reflexão do evangelho diário, sabe? Sei. E aí eu comecei a olhar o perfil. Eu tenho alguns padrões hoje em dia para olhar perfil de pessoas. Eu entro no perfil da pessoa e vejo quem ela segue, né? Boa. E aí, diga-me com quem andas. E te direi quem és, não é? A depender do espectro político, por exemplo, eu já dou bloco. Falar, não tô afim de diálogo, é a minha rede particular. Desses pregadores, qual vem sendo o meu expediente? Eu entro na página dos pregadores. E aí eu procuro, assim, algumas menções ao Papa, porque temos que ter. Ainda mais como católicos, lembrar que o Papa é vigário de Cristo. Ou seja, ele está no lugar de Cristo. Mas não tem, né? Essa turma não fala do Papa. Não fala. Mas eu falo assim, bom, não fala. Sistematicamente. Não fala. Não é uma displicência. Não. É bem pensado. Mas aí, Alexandre, eu falo assim, não, mas ele deve seguir. Ela deve seguir. O casal deve seguir, não é? Entre sanfoneiros e outras coisas, eles devem seguir também o Santo Padre, o Papa. Qual a minha surpresa? Da maioria. Não seguem. Veja só. E aí, você pode dizer, Pedro, mas isso é uma observação muito pobre da sua parte, não é? Preconceituosa. Preconceituosa. O que é uma rede social? Bom, aqui eu vou falar de Bento XVI. Talvez essa galera goste, né? Bento XVI, em 2011, dizia que as pessoas, elas existem nessas redes sociais. Que a rede social, ela é um lugar de existência. Você citou quem? Peraí, eu acho que eu me perdi. Bento XVI. Tá. Não, e aí há uma grande revolução. É uma revolução até do ponto de vista de antropologia teológica. Porque o Papa falou de existência humana no ambiente virtual, não é? Foi Bento que falou, não sou eu que tô falando. E aí, dentro dessa existência humana, desses pregadores que vivem da virtualidade, porque são pregadores de Instagram, não é? De TikTok,
DOC. Vivem da virtualidade. Vivem da virtualidade. Ali, eles já mostram qual a catolicidade deles. Porque Bento falava, né, que as redes sociais não são mais um areópago, elas são uma ágora. Qual é a diferença de areópago para ágora? Que a ágora é um lugar real, não é isso, Alexandre? É a praça. A ágora é um... Ela tem um quê ali de... Tem um status de... que é mais do que o areópago, né? Sim. O areópago, ele é o lugar onde qualquer um pode falar qualquer coisa. Sim. A ágora é o lugar próprio da discussão, né? Pois é. Da discussão política. Pois é. E é Bento que fala isso, não é Francisco. Veja só, não é, Alexandre? Basta fazer uma pequena genealogia de documentos do magistério, de antropologia teológica, pra gente conseguir comprovar, assim, muito facilmente, não que eu esteja querendo comprovar, o quão herético é esse catolicismo super zeloso. Eu acho que é melhor, eu acho que agora eu caio, hein? Eita. Vai, Alexandre, me ajuda, não me deixa falando sozinho. Cara, assim, de verdade, eu acho que essa linha de raciocínio, ela é perfeita, assim, acho que é muito preciso também da sua parte, Pedro, assim, muito pertinente, né, porque quando a gente tem que trazer essa carteirada também, né, Pedro, você é um cara que é ligado à semiótica aí, ao análise do discurso e da linguagem não verbal há muito tempo, né? Sim. Você tá experimentado nisso, né? Então, quando você fala, não é só um achismo, tem uma qualidade aí também nessa análise, né? E aí você me faz pensar, Pedro, que, por exemplo, quando os missionários jesuítas, né, da mesma ordem do Francisco chegaram aqui no Brasil, nas suas primeiras categorizações das religiões indígenas, eles falaram que esse povo aí acredita no tal do Deus Tupã, que é o Deus do trovão. Uhum. E parecia que era uma religião simplesmente animista, né, que cultivava estrondos no céu e sem minimamente entender de fato qual era o papel do Deus Tupã, e pior ainda, né, escondendo, e aí é que tá o lance do encobrimento, né, escondendo a figura de Yamandu, que é o Deus do céu, que é um Deus muito mais excelso e uma entidade muito mais complexa, não que Tupã não seja complexo também, mas muito mais do que simplesmente um animismo ali que você vincula diretamente com características da natureza, de onomatopeias. Não é disso que se trata, né? Mas por que o missionário daquele tempo, e eu tenho que dar a mão à palmatória aqui, dizer que os jesuítas evoluíram bastante nesse tempo, mas por que o missionário daquele momento precisava reduzir a religião do outro? Porque para quem eles queriam falar, eles queriam trazer esse ponto aí de, olha, a gente tá indo lá levar a salvação, a gente tá indo lá trazer aquilo que é do bom e do melhor, né? Já com uma certa malícia, Pedro. Esse que é o ponto, né? Porque todo encobrimento, ele tem um quê de malícia, tem um quê de malandragem, né? Então, os encobrimentos epistêmicos que aconteciam com as culturas que se encontravam no tempo das invasões, goza da mesma malícia de um pregador hoje que não segue Francisco, não cita Francisco, né? Mas também não cita outras tantas coisas que acontecem no mundo e que não é interessante falar, né? Então, se eu não quero dar voz e não quero que, por exemplo, um Júlio Lancelotti seja ouvido, eu não posso falar de pobre, né? Não posso falar das mazelas da cidade onde eu moro. Então eu vou falar de quê? Vou falar de firula, né? Sabe o que é engraçado? Eles falam muito disso, né? Salvação das almas. Salvação das almas. E aí reside uma heresia, né, Alexandre? A igreja precisa se preocupar em tratar da salvação das almas.
É verdade, só que não é a igreja quem salva almas. A missão redentora é de Jesus. A redenção se deu na cruz por Jesus. O corpo derramado por todos para a remissão dos pecados foi o corpo de Jesus. Tem um pezinho de heresia nesse discurso tão perfeito. Você entende o que eu tô te falando? Sim. Porque é sempre essa desculpa, não é? Não perder almas, salvar almas. Mas o que dá vontade de perguntar, mas o que você compreende por salvar almas? Porque do jeito que vocês estão falando, é uma missão humana ou é uma missão eclesial, quando na verdade ela é uma missão soteriológica do próprio Jesus. Aliás, soteriológica e Jesus se confundem, né? É quase um pleonasmo, não é? Mas é uma missão de Jesus. Me corrija se eu estiver errado na teologia, não é? Não. Mas isso porque assim, é uma galera que se apega tanto em ser ortodoxa que deixa muito ortodoxia de lado. E esse recorte, né? Esse estreitamento, essa miopia muito bem elaborada, né, Pedro? Eu acho que a gente podia Eu acho isso interessante, muito bem elaborado. O Alexandre está batendo nisso muitas vezes e eu reforço. Muito bem elaborado. Não é por distração. Pronto. E eu acho que a gente podia até voltar nisso num outro programa. E isso tudo tem muito a ver com engajamento, tem muito a ver com você, para usar aqui as questões da internet, né? Com as trends que você quer seguir, né? Que então você bate ali nos tópicos que você sabe que as pessoas vão engajar e fica só naquela cantilena, naquele discurso que ele parece que é novo, mas nunca é novo de fato, ele sempre se repete, exatamente para as pessoas continuarem, né, se nutrindo desse conteúdo, de rever aquilo que elas já viram e que elas gostaram, se identificaram num primeiro momento, sem de fato com que haja um engajamento e um aprofundamento da própria doutrina, né? Então a pessoa pensa que está aprendendo doutrina, quando na verdade não sai da superfície, continua ali do mesmo jeito, né? Mas Pedro, uma coisa que eu queria falar ainda, né, para não dizer que também não exista problemas ou coisas a serem superadas nesse fazer da igreja que é mais avançado, que a gente precisa transformar mesmo, né? Assim, que Francisco propõe, me parece que por mais que haja por parte de Francisco e de quem concorda com Francisco, sim, a igreja tem que ser de todos, que ainda a gente tem que caminhar muito para que esse de todos seja de fato um espaço amplo e irrestrito. Você tá me entendendo? Porque assim, a gente não pode falar, olha, é de todos, mas você tem que ficar no canto esquerdo, no final da igreja, aqui mais perto da porta. Você não pode se aproximar do altar, muito menos você não pode ir na sacristia, nem na pia batismal, nem aqui aos pés de Santo Antônio. Não, o seu lugar é aqui, ó. Nos bancos de trás. Aqui você pode vir porque a igreja é de todos, o Papa falou que é de todos, então eu não vou proibir você de entrar. Mas daqui pra frente você não segue também, né? Eu até mando carta pra você, né? Recebo seu e-mail, respondo, mas assim, também não é que eu vou agora admitir que, por exemplo, um homem trans seja ordenado sacerdote. Aí também não. Entendi. Fui demais, Pedro? A questão da transexualidade, eu acho que sim. Não, mas é um problema. Não, se é lógico. Todos viram um problema. É lógico, Alexandre, sem dúvidas, é lógico, isso é óbvio, né? São questões aí que vão muito à frente e que não vão ser discutidas nas nossas gerações e nem nas gerações dos nossos filhos, quiçá de nossos netos, eu acho que não. Mas existem algumas outras que sim, não é? Eu lembro o Papa Francisco nessa entrevista mesmo aí, nessa conversa com os jesuítas, ele dizia, ora, teve Papa que defendeu
escravidão. É verdade. Teve papa que achou que tudo bem ter escravo, né? Teve papa que achou tudo bem massacrar índio, indígena, povos originários, vamos usar aí o termo correto, né? Mas de chamar de índio e achar que é normal, né? Então ele mesmo fala, ora, essas questões, elas vão mudando conforme o tempo. Ou imagina, se a gente fala de imutabilidade do papa, né? E de infalibilidade papal, estava certo então Alexandre VI, é isso? Né? É. Estavam certos como o Alexandre falou, os que viviam uma vida devassa, dupla, tripla, quádrupla, quíntupla, né? Que viviam uma vida totalmente bagunçada, ou seja, as coisas mudam, não é? E lógico, essas discussões, elas precisam acontecer. O problema é que nem as mais básicas e corriqueiras, elas criam lugar, vamos assim dizer. Sim. São admitidas, né? São admitidas. Não se quer nem que... Não admitem nem que você discuta, que você profira. Eu vou dar um exemplo muito claro. O Papa Francisco colocou em uma nota na Amoris Laetitia, agora eu não vou recordar qual a nota, algo relativo à comunhão de casais de segunda união. Ele propôs, ele não baixou uma portaria. Rapaz. Ele propôs. Há mais documentos hoje sobre a bendita nota de Francisco do que verdadeiramente uma reflexão aprofundada sobre Agora estão começando a vir algumas reflexões aprofundadas a respeito da própria Amoris Laetitia em si. Ô Pedro, agora eu tenho que dizer, né, que eu tava lá em Roma quando tava rolando o sínodo para as famílias e tal, no calor dessa emoção. E era isso, cara. Tinha uma galera bravíssima, né, encampando muros lá, pegando em armas pra dizer, olha, a gente não vai deixar passar esse tipo de discussão, né? E o Papa colocou lá a nota... assim, a nota de rodapé, bicho. Mas pra respeitar a sinodalidade, Pedro, ele coloca uma nota de rodapé. Olha só a grandeza desse homem, né? Que não se contradiz, né? Que não vai voltar atrás, não vai enfiar uma doutrina goela abaixo, porque é uma coisa que ele acredita pela sinodalidade, pra não usar dessa prerrogativa do o Papa é infalível. Ele coloca lá uma nota de rodapé, cara. Ele propõe a discussão, né? Propõe a discussão, enquanto outros querem usá-lo ali de fantoche pra dizer, não, Papa, não fale disso, não toque nesse assunto, né? A gente não quer que isso sequer seja cogitado, né? Aventado, porque qualquer tipo de discussão, Pedro, e aí é que tá a malandragem, né? Aí está o encobrimento mais uma vez. Se você coloca isso num documento papal da igreja, e você deu margem para os teólogos falarem, né? Você deu munição para quem tem bala na agulha. Chegar com uma proposição mais robusta, e eles não querem isso, então encobre-se, né? Não toque nesse assunto. Não, e o mais curioso, né, Alexandre, talvez a gente um dia devesse fazer esse programa, eu não sinto que agora seja a hora, mas quantas segundas uniões existem por culpa da igreja em não educar corretamente aqueles que chegam pro sacramento do matrimônio? Então. Né? E depois as pessoas precisam correr atrás e pagar até, não é? Por um erro que originalmente não pode ser imputado a elas. Não pode. Não pode ser imputado a elas. É culpa de quem não deu a educação como tal. Alexandre, mas para terminar, deixa eu te contar. Esse final de semana que antecede a gravação desse programa, lá na firma, a gente fez um simpósio de patrística, não é? Porque a gente tem lá a coleção patrística. Coisa boa. E tá lançando lá Cidade de Deus, de Santo Agostinho. E foi lá dar palestra um patrologista muito conhecido seu e meu, que nós temos muito carinho, que é o padre Rodrigo Pires Vilela. Não é? Uau! Pois é, ele manja de patrística, em São Paulo é lugar comum, tem que chamá-lo. E ele fazendo ali a análise do Cidade de Deus, ele falou uma coisa, né? Primeiro ele falando que Agostinho escreve diante do declínio de Roma, né? Colapso. O colapso de Roma, então Cidade de Deus também nasce disso, há um aspecto aí e tal. Mas ele falou de eclesiologia e ele fala que Agostinho propõe uma eclesiologia
eclesiologia de criar laços e não de gerar ruptura. Rapaz, E isso, na tem hora... muito a dizer. Tem muito a dizer. Isso, na hora, me veio assim como uma iluminação divina, sabe? Porque aí eu fiquei pensando no Concílio de Jerusalém. Uhum. O primeiro concílio, né? Em que você tinha um monte de gente de fora que queria se tornar cristão, mas por causa ali da herança judaica, muitos queriam colocar nesses pagãos a obrigatoriedade da circuncisão. Sim. Ou é isso, ou é ruptura. E aí vem o Espírito Santo e diz, não, gente, é criar laços. A gente tem que acolher essas pessoas. Depois eu lembrei de Pedro na casa de Cornélio. Você teve aula com o Padre Boris de Atos dos Apóstolos, sabe tanto quanto eu, que havia também toda uma dificuldade em relação àquilo que é a comida, né? Ora, Sim. os cristãos podem comer a comida dos pagãos ou não? Vai se comer porco, animal puro e impuro? E aí Deus vai lá, aparece para Pedro e diz, Pedro, não chame de impuro aquilo que Deus criou, ou seja, criar laços. Diante da fé dos povos helenizados romanos, que demandavam que a fé fosse mais esquematizada, mais filosofada, o que Paulo faz? Esquematiza a fé, filosofa em cima da fé, cria laços e não ruptura. Maior exemplo de criar laços é o próprio Jesus, né, Alexandre? Sem dúvida. Que não vem para causar ruptura, mas para criar laços. Eu fico pensando nisso, nessas propostas de Francisco, e que no discurso dessa turma em geral é criar ruptura com tudo. E agora estão querendo criar ruptura com a própria igreja. Cismáticos dentro da igreja. O modo de fazer, então, isso me chamou muito a atenção. Permita-me partilhar como tal, entendeu? Porque as pessoas estão deixando de lado a própria solução que está na tradição com T maiúsculo da igreja, né? Sim. Mas é isso, né, Pedro? É muito fácil você se pegar a esquemas que é fácil de decorar, né? De você pegar ali uma frase de efeito. Difícil é você descer nesse nível de como fazer, nesse nível de metodologia. Então, quando você coloca esse verbo criar laços, é um aspecto doutrinal que não é o de simplesmente dizer, olha, Deus é um espírito puro e perfeitíssimo, né? Não é disso, tá falando de algo que você tem que colar na sua vida e que tem que servir pra tudo, né? E aí, Pedro, assim, você citou Cidade de Deus, eu tenho que entrar no assunto, acho que a gente vai estourar o tempo, e eu nem, assim, sou tão entendido em Cidade de Deus assim, mas coisas que me chamam a atenção na Cidade de Deus de Santo Agostinho de Hipona, o Negro. Santo Agostinho é o cara que fez a experiência, né, de sair da África do Norte, ir num grande centro urbano, Milão, de ser esse cara cosmopolita, né, global para aquilo que é o seu tempo, e escreve a obra Cidade de Deus oferecendo um subsídio de pensamento, né, de uma certa consolação, mas de um pensamento político para dizer, cristão, você tem que estar nesse mundo desse jeito aqui, né? De algo que é também muito evidente no próprio cristianismo. Sal da terra e luz do mundo, né? Mas você vai me bater agora. Vai. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. Né? Diante do colapso do Império Romano, Santo Agostinho retoma essa ideia que é paulina de dizer, então, o nosso lugar não é aqui, então não se espante, né? Mas, Pedro, essa ideia do laço, do vínculo, que é cristã, que é muito bem elaborada e colada na tradição cristã, já está na política pensada por Aristóteles, né? Porque Aristóteles vai dizer nos seus tratados de política que o laço que faz com que a cidade funcione é a tal da amizade, que para os gregos é uma palavra para amor, né? Que, Pedro, se você consegue enxergar o outro como alguém igual a você, né? Um outro você é capaz de mover mundos e fundos para que, assim como você quer estar bem, o outro esteja bem também, né? Veja que a conotação
conotação do mandamento de Jesus de amar o outro como a si mesmo ganha uma conotação muito maior, muito mais revolucionária, né? Amar o outro como a si mesmo faz você querer uma cidade, uma polis, um país, um mundo digno para todo mundo que você enxerga como igual, né? Então é esse vínculo de amor, de um amor que é sem interesse, mas ao mesmo tempo é interessado na vida do outro, e na exuberância que o outro é, inclusive na sua diversidade, é que vai salvar o mundo, né? Vai salvar o mundo terreno para que você possa viver verdadeiramente o mundo que há de vir, né? Rapaz, e aqui bonito, hein? Eu tô dando uma pincelada aqui, muito porcamente, e que se a gente trouxer, por exemplo, o Padre Rodrigo, ou se alguém que nos ouve entender mais de Cidade de Deus, por favor, se apresente, né? Porque tem coisas muito mais rebuscadas ali e muito mais eloquentes, né? Porque, afinal de contas, Santo Agostinho também é um mestre da retórica. Mas, enfim, Pedro, eu acho que cabe bem, né? Para esse nosso final de episódio, essa intuição que a gente deveria acordar todo dia e olhar e falar, é isso, né? Temos que vincular, temos que nos interessar, temos que amar o outro, porque isso também vai me deixar mais feliz, vai me trazer perspectivas de vida e vida em abundância. Até porque o outro, ele é peça fundamental para que eu possa viver o mandamento maior de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Porque Jesus cola uma parte da lei na outra, sem o outro, sem o próximo, eu vou cumprir a lei pela metade. E pela metade é morno. E sabe o que Deus faz com os mornos? Procure a igreja de Laodiceia no livro do Apocalipse. Mas eu não falo, Alexandre. Obrigado pelo papo, pelo desabafo. Um beijo, meu irmão. Ô, rapaz, um abraço e continue nos ouvindo. Não perca o começo de conversa. Não deixe, que a gente não tá falando aqui, né, Pedro? Nesses últimos programas, não deixe de nos seguir nas redes sociais, que é lugar de existência. Não... Apesar de que a gente não anda existindo muito ali. Enfim, né? Mas subsiste. Um dia. A gente responde. Esses dias eu li uma coisa, respondi na minha cabeça e esqueci de responder a pessoa. Mas desculpa aí, eu não lembro quem foi. Pessoa, desculpa. Se ficou sem resposta, fui eu. Foi mal. É isso. Até semana que vem. Obrigado por vir conosco até aqui. Até semana que vem. Até 15 dias, na verdade, né? Mas tem começo de conversa semana que vem, então vale. Com voz impostada e tudo. Um aperto de mão. E um beijo.